E agora aqui no nosso Melhor da Noite tenho o prazer de receber a minha amiga, a doutora Cristina Garrido, que é diretora do Banco de Olhos do Estado do Amazonas. Seja bem-vinda ao nosso Melhor da Noite. Obrigada, Natan. É um prazer estar aqui. Então, hoje eu quero saber tudo, as novidades, as campanhas, como é que anda o nosso Banco de Olhos. Então, que bom. Natan, esse ano, bem, todo ano a gente trabalha bastante. A gente está realmente fazendo uma diferença, tá? Na região norte. O trabalho começou devagarzinho, vocês acompanharam, lembra quando eu vi da última vez? Tinham 6 córneas, tinha muito poucas córneas, agora nós temos 982 córneas. Tá? Então, estamos caminhando para 1000 doações. Geralmente, quando o paciente falece e que a gente fala assim, é um bom doador, são pacientes saudáveis e que tiveram uma morte rápida. Tá, uma morte súbita, ou rompeu um aneurisma na cabeça, ou teve um infarto, ou um acidente, coitado de carro, um atropelamento, enfim. Tá? Os pacientes que falecem, que eram saudáveis e que têm essa morte súbita, geralmente o tecido você nem precisa ter grande cuidado, tá? Porque a pessoa vem a óbito, o olhinho fica fechado, ele por si só mantém a lubrificação. É ruim quando o paciente fica exposto, às vezes, na rua há muito tempo, com o rostinho no asfalto, tá? Ou naquele solão, realmente isso é ruim. Tá, mas na hora do desespero as pessoas não vão lembrar de estar fechando o olho. O ideal era esse, é tirar a pessoa logo daquele sol, daquele ambiente agressivo, né? Ainda se ele fosse vivo era um ambiente ruim, e colocar na temperatura ambiente ou até num ar refrigerado. Se no hospital, as enfermeiras já têm mais cuidado, elas fecham o olhinho com a gaze, tá? Colocam uma gaze umedecida no soro fisiológico, é o suficiente, tá? Não precisa muito. Agora, o paciente que está internado muito tempo, e que já tomou muita medicação na veia e tudo, geralmente não são os melhores doadores. Teve uma certa feita que no mesmo dia nós tivemos uma doação de uma criança de 5 anos e de um pacientinho de 70 anos. Quando as córneas chegaram no banco de olhos, e agora a gente já tem uma equipe bem maior, nesse dia eu nem precisei ir. Tá, os enfermeiros, os técnicos e o outro médico plantonista, eles foram até lá, fizeram a retirada. Quando eu fui avaliar a córnea, já estava no Adriano Jorge, e vi que tinha uma córnea muito fraquinha, e uma córnea linda. E falei, poxa, mas eu acho que as meninas trocaram, né? Tava o nomezinho da criança, de 6 aninhos lá, e o nomezinho do 70, e fiquei, mas como pode isso? Fui olhar e realmente, era isso mesmo. O olhinho menor de criança era aquele que estava fraquinho e o outro que estava maravilhoso. E aí fui ver a história do óbito. Então tem tudo a ver. A criança tinha sido soterrada, ficou 2 meses e meio internada, recebeu muita medicação na veia, fez 3 paradas cardíacas e reanimaram. Toda aquela medicação que injetaram na criança foi distribuída por todos os tecidos, inclusive para o olho, lógico. Porque o olho é um tecido, né? E a córnea, exatamente. E a córnea, olha, ela é um tecido, é o único tecido transparente que a gente tem no corpo todo. Então ela sofre mais ainda. Ela não tem sangue, não é um tecido, tá, que sabe se defender. Tá? Então, imagina você doses altas de medicações num tecido desse tão delicado. O tecido da criança estava muito fraco. Tá? Não dava nem para você passar para outro pacientinho. E o senhor de 70 anos nunca teve nada. A esposa falou, doutora, ele praticava esporte a vida inteira, meu marido nunca teve nada. Quando caiu, foi para morrer. Então, a córnea estava maravilhosa. Então, não é só o fator idade, você tem que levar em consideração a causa, né, da morte, o que levou o paciente até aquele óbito. Se o paciente não tinha nenhuma cicatriz, se durante a vida ele não teve um herpes ocular e a córnea também era fraquinha, então não é só a idade. A idade é um fator bom? É. Tá? É mais fácil eu ter um jovem com a córnea saudável e uma pessoa, né, de 100 anos com a córnea mais fraquinha. Claro. Mas isso não é tudo. Tá? Cada vez mais se olha a qualidade do tecido. Depois de um transplante como esse, doutora, quais são os cuidados que o paciente deve ter? Porque tá ali com aquele olho super sensível, né? Tá? O paciente que transplanta, ele sabe que é uma cirurgia que o pós-operatório é tranquila, viu? Não costuma ser doloroso. Ele só tem que ter cuidado de evitar ambiente público de muita gente por conta de infecção, não pegar peso, não baixar a cabeça, tá? Assim, abaixo da cintura, né? Pode comer, pode, tá? Depois com o tempo, depois de 45 dias, fazer uma leitura e usar a medicação corretamente. Tá? Porque muitos pacientes usam 1 ou 2 semanas e depois começa a bagunçar, diz, não estou mais sentindo muita coisa, que depois de 15 dias está mais calmo, e ele faz o horário conforme a vontade dele. A medicação, o pós-operatório é tão importante quanto o pré-operatório e quanto o intra, como a gente fala, tanto antes, durante ou depois da cirurgia. Se você não tiver o devido cuidado, bota tudo a perder. E como é que as famílias têm
visto as campanhas do Banco de Olhos? Como é que elas têm recebido isso? Estão realmente fazendo as doações? Como é que está? Tem melhorado bastante, mas o grande entrave ainda é assim, a dificuldade. O pessoal fala, poxa, morre tanta gente todos os dias nos hospitais e na cidade. Era para não existir mais fila de córnea. Pelo menos, assim, de tudo, mas principalmente córnea, que é um tecido, tá, que você tira e não parece nem que isso aqui foi retirado do paciente. Tem familiares que querem doar... O olho vai ficar fechado e tudo, né? Não, mesmo que a família doe, se a família doar só a córnea, ou se for vontade da família doar o globo ocular todo, de uma forma ou de outra, a aparência fica a mesma, não parece que tocou. Tá? Porque é reconstituído totalmente e fica perfeito. E é um procedimento rápido. Em 7, 10 minutos, você faz a retirada de uma córnea. Tá? E do globo todo, doutor? Além da córnea? A gente fala o globo todo, mas você não tira os músculos, não tira o nervo, né? Tira mais a porçãozinha interior. Agora, o que a gente vai usar daqui? Sim, exatamente. Tá? As pessoas que estão na fila, elas precisam ou da córnea, que é o que mais precisa, porque é ela a primeira superfície que permite a passagem da luz para que chegue até o fundo de olho e a gente possa enxergar, tá? Para formar a imagem. E o branco do olho, a esclera. São os únicos tecidos do olho que podem ser usados. Tá? Porque depois que a gente morre, 6 horas depois, começa um processo de morte celular intenso. Já viste peixe depois, quando morre, que você olha depois de 8 horas, 10, o olho todo branquinho? Sim, o nosso é igual. Então, puxa vida, por que você não doar? Se até 6 horas você faz a retirada, ótimo. Passou, às vezes até 8 ou 10 horas, quando o paciente é muito saudável, às vezes com 8 ou 10 horas o olho está lindo. Tá? Mas passou disso, você vai ver a córnea começa a ficar opaca, branca, perde célula e realmente se desintegra. Agora, seus alunos fizeram algumas músicas aqui, como é que é isso? Então, por conta justamente de a gente ver que ainda recebemos, eu acho que isso não é Ave Maria jogar pedra de maneira alguma, a gente tem que falar da realidade como uma forma até para nós nos ajudarmos. Então, a gente ainda recebe poucas ligações dos hospitais de uma maneira geral, a gente quer mais ajuda, tá? Quer que os profissionais da área de saúde liguem mais avisando, olha, houve um óbito, porque é direito daquela família ser informada. Não é verdade? Claro. Eu posso dizer não, eu posso dizer sim, mas é meu direito saber que no estado já existe um banco de olhos funcionando 24 horas, que se for minha vontade ajudar, tirar alguém cego da fila, né, a voltar a enxergar, poxa vida. Então, olha que maravilha, existe um banco de olhos do governo, tá, que é um projeto que deu certo, que funciona divinamente bem, tá, que tem 7 anos de existência, né, inaugurou em 2004, e está sempre assim, progressivo, como eu te falei, já tem quase 1000 córneas. Obrigado, doutora. É um prazer imenso. Obrigada demais. Muito bom te ver. Eu sei que todas as vezes a senhora se emociona em vir, a senhora gosta disso, adoro ver a sua disponibilidade do seu trabalho. Então, em nome aqui da Band, obrigado pelo carinho. A equipe do banco te agradece. Tá? Okay. Deus te abençoe. Já estou de volta aqui no Melhor da Noite. Doutora Cristina Garrido aqui no nosso programa. Se liga aí.